Olá, eu sou Veri Fragoso e nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer esses biscoitinhos aqui, rocambole, amanteigado. Afinal de contas, você tá buscando independência financeira, né? E hoje que é dia da independência, eu te trago uma receita que é, escolhida a dedo para essa data. Então, partiu pro vídeo! Mas antes, para não perder o costume, é claro, né? Já curte esse vídeo, quero ver as curtidas de vocês. Também faz o seguinte, se inscreve no canal, ajuda o canal a crescer e também ativa o sininho. 2 vezes por semana eu coloco receita nova aqui, então para que você acompanhe, seja avisado de tudo que tá acontecendo, não se esquece, tá bom? Bom, nossa receita de hoje é uma massa amanteigada que eu amo de paixão, na versão rocambole. Por que eu escolhi essa receita? Porque ela rende muito, ela é uma receita barata de fazer, apesar da manteiga não ser o ingrediente mais barato que a gente tem, ela ainda assim é uma receita que pelo rendimento que ela tem, acaba se tornando muito barata. E eu escolhi ela exatamente pro dia da independência, porque assim, gente, é impossível não vender essa receita. Se você der para qualquer pessoa provar, a pessoa vai falar, meu Deus, me dá um pacote desse negócio aqui. Então o objetivo é esse mesmo, tá? Essa receita faz parte do meu cardápio já há muitos anos, nunca no formato de rocambole. O rocambole é uma novidade que eu trouxe pra vocês, tá? Eu faço muito pra petit four de casamento. Como casamento é o mercado que eu mais trabalho, né? Eu tenho 12 anos de experiência, mais de 2.100 casamentos. Eu trouxe essa receita exatamente porque eu sei que é uma receita que é de fácil reprodução e ao mesmo tempo você pode vender tanto para eventos quanto simplesmente saquinhos aí, pode deixar no salão de beleza, pode procurar vender na rua, pode procurar as pessoas próximas para vender. No Natal vende muito bem também essa bolacha amanteigada maravilhosa. Aliás, comenta aqui no vídeo, é bolacha ou biscoito? Fala pra mim, eu sou curitibana, então por aqui é bolacha mesmo e é isso aí, você vai ter que conviver com a minha bolacha amanteigada, tá bom? Gente, receitinha de hoje, então, é já fazer uma massa preta e uma massa branca, perfeito? Então deixa eu te apresentar os ingredientes que a gente vai usar hoje. Para essa receita, você vai precisar de 250 gramas de manteiga, 1 xícara de açúcar, 1 ovo, 3 xícaras e meia de trigo, baunilha, caso você deseje, a gosto. Para a massa preta, você vai precisar de 250 gramas de manteiga, 1 xícara de açúcar, 1 ovo, 2 xícaras e meia de trigo e meia xícara de chocolate em pó. Essa receita é uma delícia e a gente vai começar fazendo a massa branca, tá? O processo da massa preta é exatamente o mesmo. Eu vou fazer a massa branca primeiro, por causa de não sujar a nossa batedeira, depois eu faço a massa preta e a gente já vai ter a massa pronta. Por ser uma massa manteigada, o ideal é manter essa massa gelada, tá bom? Então você vai manter a massa gelada de um dia pro outro, ou pelo menos 6 horas na geladeira antes de esticar. Depois que você esticou e fez o formato que a gente vai fazer de rocambole, você vai deixar o bombom não, né? Você vai deixar a bolachinha amanteigada dentro de uma bandeja. Eu vou te mostrar todas as etapas, essa bandeja na geladeira até a hora de ir pro forno, tá? Os biscoitos e bolachas amanteigadas, de modo geral, são necessariamente assados gelados, para que não perca aquela forma, tá? Até porque a manteiga é uma gordura que precisa estar firme na hora de ir ao forno, tá bom? Se você colocar essa manteiga batida, ou seja, temperatura ambiente, tende a acontecer aquele efeito da bolacha ficar assim, né? Dá aquela desmanchada, fica feia. Então, para ela ficar bonita, ela precisa ser levada gelada ao forno, tá bom? Esse choque térmico é importante para que ela fique bonita, perfeito? Dito isso, a gente vai conversar ainda nesse vídeo um pouquinho sobre independência. Eu já quero que você comente pra mim aqui embaixo o que você precisa na tua vida, quantos reais você precisa por mês pra você ser independente. Não vale dizer, né, 20 mil, 50 mil, qualquer um é independente com esse valor. Eu quero saber, assim, pra você pagar suas contas hoje, quanto de dinheiro você precisaria, porque essa informação vai ser importante
Daqui a pouquinho eu vou te dar um conteúdo falando sobre isso, mas guarda essa informação, mas se você dividir comigo já vai valer bastante a pena. Vamos começar então com a receita. Esses aqui são os ingredientes da massa preta, eu vou pôr aqui pra trás e vou fazer primeiro a nossa massa branca. Eu vou começar a nossa receita colocando aqui na batedeira a manteiga e o açúcar. Procure uma manteiga de boa qualidade, é um biscoito amanteigado, por isso que a essência de baunilha ela é a gosto. Se você colocar muita essência de baunilha, vai perder um pouco a característica do biscoito, mas não é proibido. Agora, se você não colocar nada de essência de baunilha e for uma manteiga com gosto mais forte, pode ser que não fique gostoso não, tá bom? Então, a qualidade da manteiga, sim, ela importa para essa receita. Eu vou utilizar aqui uma essência de baunilha artesanal, na verdade é um extrato de baunilha. E quando chegar a hora de eu utilizar ele, eu te explico como que eu fiz esse extrato de baunilha. Eu tô com um fantasminha aqui e ele abre minha gaveta, então deixa eu fechar aqui. Eu já fechei, ela volta a abrir. Bom, vamos lá. Eu vou colocar a manteiga e o açúcar na batedeira, tá bom? Eu vou bater a manteiga e o açúcar até ficar um creme fofinho, branquinho. Em seguida, eu vou acrescentar a baunilha aqui, tá bom? Depois disso, eu vou acrescentar o ovo e, por último, o trigo. O trigo eu vou colocar um pouquinho dele na batedeira, velocidade bem baixa, até que ele agregue na massa. E aí, depois eu finalizo agregando na mão mesmo, até ela dar o ponto que eu quero dessa massa, tá bom? Essa massa pode ser que ela leve todo o trigo, mas pode ser que eu precise pôr um pouquinho mais, como pode ser que sobre um pouquinho de trigo. É de olho mesmo, tá bom? Depende do tamanho do teu ovo, é receita bem caseira mesmo, mas que dá super certo. E eu vou te mostrar o ponto, você não vai errar. Combinado? Então vamos lá! Eu vou acrescentar a baunilha aqui e eu vou utilizar esse extrato de baunilha artesanal que eu fiz, tá bom? Aqui eu tô usando uma baunilha da Vanilla Brasil, que é meu parceiro e me deu umas baunilhas e eu fiquei muito feliz, não nego, porque baunilha é uma coisa cara. Você pode usar a essência de baunilha sem problema nenhum. Basicamente eu peguei esse vidrinho e coloquei vodka, 200 ml de vodka. Para 200 ml de vodka, 2 baunilhas são o suficiente, 2 favas de baunilha, que é aquele pauzinho da baunilha aqui, ó, tô mostrando aqui no vídeo pra você ver, tá? Você vai colocar, vai cortá-la no meio, vai deixar ela abertinha e colocar na vodka e deixar descansar por 6 meses. Então, demora um tempinho aí até ela ficar dessa cor, ela vai começar com a cor da vodka, que é transparente, né? Mas com o tempo ela vai soltando o sabor e aí fica extremamente aromático. E você pode pôr a quantidade que você quiser na receita. Aqui eu vou colocar uma colherinha dessas aqui medida, tá? Que é equivalente a essa a colher de sopa, tá bom? Você podia pôr mais, podia pôr menos, conforme eu já te expliquei, beleza? Então, lá vai a minha baunilha. Ah, só um detalhe, você viu que agora que eu usei um pouco, né, ela abaixou. Eu posso usar tudo e fazer outra? Posso. Mas o que que eu faço? Eu vou pondo mais vodka aqui e conforme eu tenho a casquinha da baunilha que eu vou usando as sementinhas, vai ficando aquela casquinha, eu ponho aqui dentro pra ela ficar mais potente. Então, isso aqui dura uma vida, tá bom? Vou guardá-la aqui novamente, depois eu coloco mais vodka nela e agora sim eu vou mexer. Agora sim, eu vou acrescentar na minha receita o ovo e em seguida um pouco do trigo. Só um detalhe. O trigo, eu não quero que ele desenvolva muito glúten, tá? Então, antes de eu colocar o trigo, primeiro eu garanto que esse ovo tá bem integrado na minha massa, porque às vezes, como eu falei, fica um pouquinho nos cantos, fica um pouquinho embaixo, isso vai depender da batedeira que você está utilizando, tá? Assim que estiver bem integrado, eu vou deixar a minha batedeira na velocidade média a baixa e vou acrescentar um pouco do trigo só até ela dar uma encorpada, mas eu vou finalizar isso na mão.
Perfeito. Agora eu vou passar um álcool aqui na minha bancada e vou transferir essa massa para minha bancada. Eu vou começar colocando um pouquinho de trigo na minha bancada. Como eu vou trabalhar com as mãos, eu vou usar a luva, não porque eu tenha nojinho não, tá? Eu lavaria a minha mão e colocaria a minha mão ali. Mas aqui onde eu estou gravando o nosso vídeo, a pia fica meio contramão de mim, então eu vou pôr a luva para facilitar a nossa vida aqui, tá bom? Bom, vou pegar a minha massa, que a maior parte dela, ó, ficou presa aqui no globo da minha batedeira. Eu poderia ter utilizado o outro, né, que é o gancho, sem problema nenhum, ou até mesmo a pá, mas assim, aqui tranquilamente, tá? Porque ela é uma massa que solta com facilidade. Eu gosto mais de usar o globo, apesar da melequinha que ele faz aqui, tá bom? Então aqui, ó, vou soltar toda ela. Ai, que massa deliciosa. Vocês não têm ideia, gente. Essa massa é muito boa. É muito boa mesmo. Aqui, ó, eu coloco a massa e eu venho acrescentando o trigo aos poucos. Ela é uma massa, ó, que tá bem macia e ela não tá estruturada. Se eu pensasse em esticar ela, eu não conseguiria. Ela tá muito macia. Então, como eu falei, vai provavelmente quase todo esse trigo que tá ali. Mas antes de eu colocar mais trigo, eu agrego esse na massa e aí eu vou agregando o trigo com carinho, com cuidado, até que ela fique toda incorporada. Essa é uma massa que não pode ficar dura, tá? Ela vai ficar um pouco macia, sim, e é intencional. Se você colocar trigo demais, pensa que ela é uma massa amanteigada, eu vou deixar ela gelada de um dia para o outro para trabalhar com ela. Se eu colocar trigo demais, vai ficar muito difícil de eu trabalhar com ela. Então, ela tem que ficar num ponto que eu consiga ver, que eu consigo esticar. Com a própria mão aqui eu vejo que ela tá dando uma estrutura, que se eu cortasse eu conseguiria tirar uma bolachinha. Aqui eu vejo que ela tá muito mole ainda, tá? E isso, gente, não adianta. A confeitaria, ela tem muito disso. As pessoas têm medo da confeitaria. Gente, a confeitaria artesanal, ela é uma confeitaria que conversa com você. Quando eu era criança, a minha mãe falava assim pra mim: filha, vai lá no forno ver se o frango tá pronto, sei lá, qualquer coisa assim. E aí eu chegava no forno e eu falava pra ela: mãe, eu não sei se o forno tá pronto, o frango tá pronto. Ela dizia: ué, pergunta pro frango. Eu ficava muito brava, eu odiava que ela falava aquilo pra mim, porque como que eu ia perguntar pro frango? Óbvio que ele não ia me responder, né? Deixa eu só pegar uma espátula aqui na minha gaveta. E aí ela fazia isso e eu ficava realmente muito chateada, eu achava que ela me tirava de boba. Mas hoje em dia eu entendo o que ela quis me dizer. Ela quis me dar experiência de vida. Não adianta, gente. Prática, você pega na prática. Você vai fazer a receita, ficou mole, depois você vai lá e põe mais um pouco de trigo, amassa de novo a receita e põe pra gelar. Vida que segue. Ah, Veri, ficou muito dura. Ficou muito dura, põe um pouquinho de manteiga a mais, amassa com bastante cuidado, com bastante carinho, pra ver se você consegue dar uma amolecida. É assim mesmo, tá? E com o tempo você vai aprender a conversar com a massa. Com o tempo você vai falar: nossa, essa massa, ela tá me dizendo que ela tá boa. Eu sei sentir, né? Porque eu já fiz uma vez, ficou dura, eu senti. Eu fiz uma vez, ficou mole, eu senti. E agora eu sei o ponto. Eu adoraria simplesmente chegar aqui e te falar: essa é a fórmula exata. Mas aí a gente entraria numa tecnicidade que eu acho muito grande para quem trabalha de confeitaria artesanal. Porque aí é fácil falar: se o ovo pesar, né, 50 gramas, beleza, mas e aí? Você vai pesar o ovo? Você vai quebrar o ovo e vai tirar uma parte dele se ele for maior, se ele for menor, você vai abrir um segundo ovo? Isso é muito complicado. A gente entra numa precisão que funciona, com toda certeza, mas que nem sempre é o que a gente precisa dentro de uma confeitaria na qual a gente quer trabalhar com produtividade, né? Então eu trago muito essa coisa do desmistificar as receitas, desmistificar as técnicas, para você ver que não é tão bicho de sete cabeças quanto fazem a gente pensar que é. Ó, então aqui eu agreguei, tá? Não precisou nem pôr mais trigo e também não precisou por menos trigo, deu certinho a receita pro tamanho de ovo que eu tinha. E olha só que massa bonita que fica, tá vendo? Aqui eu já consigo ver que se eu cortasse uma bolachinha, ela sairia inteira, né? Então aqui eu já consigo ver. Bem amassadinha, essa receita eu vou guardar ela num plástico. Sabe aqueles saquinhos de micro-ondas que você compra, saquinho de embalar coisinha para ir pro freezer? É esse tipo de plástico mesmo, tá? Então eu vou pegar um deles aqui, que eu já tenho aqui pertinho de mim. Ó, eu compro em rolo mesmo em casa de embalagem, tá?
Isso. E aí eu já tenho a minha massa embaladinha e ela vai ficar na geladeira de um dia para o outro. Caso você queira congelar essa massa, você pode, tá? Mas aí você vai etiquetar com a data de fabricação, vai passar por cima uma camada de plástico filme e essa massa dura no freezer 6 meses. E ó, dica bônus, serve para fazer tartelete, casquinha, né, de torta, de que você vai comer em casa, enfim, ela é muito maravilhosa, tá bom? Então, geladeira, e eu vou fazer o seguinte, nem vou te mostrar, já vou aproveitar a batedeira, vou fazer a massa preta e já trago as duas descansadas pra gente fazer o nosso rocambole. Ajudo sim, é claro! Uma confeiteira inesquecível, ela é o quê? Independente. Além de ela ser uma confeiteira reconhecida na sua cidade, aquela confeiteira que as pessoas não buscam pelo preço baixo que pratica, mas sim pela qualidade do produto que oferece. E essa confeiteira, ela também é uma confeiteira independente. Quando a gente fala independente, eu falo sim, principalmente financeiramente falando. Me diz, quanto você precisa por mês para ser independente financeiramente falando? Comenta aqui no chat, quero saber qual é o teu sonho. Se você fosse procurar um emprego e caísse do céu, o emprego dos seus sonhos, quanto por mês você ganharia nesse emprego? Quanto você precisa para realizar os seus sonhos mais próximos? Eu não tô falando daquele sonho de multimilionária, né, de pegar um jatinho e ir para Dubai, não é isso que eu tô falando do sonho da tua vida mesmo. O que é bom para o teu conforto da tua vida hoje, né? Precisa de um carro? Você tem que pagar um aluguel, uma casa maior, fazer uma viagem por ano? Quanto por mês você precisaria ganhar para você ser de fato independente? Eu te pergunto isso porque muitas vezes a gente não para pensar nesse número, esse número que você agora está dividindo comigo, você que é uma confeiteira que pode ser inesquecível, que pode ser reconhecida, que tem tudo na sua mão para o sucesso da sua empresa, do seu negócio, mas você não sabe nem quanto você precisa para viver. Quando você não almeja, você não sabe para onde você quer chegar, o quanto você precisa para chegar lá, fica muito difícil de chegar até lá. Você vai precisar hoje mesmo definir e pôr no papel. Se eu fosse querer ganhar um emprego dos sonhos, quanto eu queria ganhar nesse emprego? Porque aí você começa a entender que o teu negócio de confeitaria é um negócio de verdade. Se você quer ganhar quanto? 2 mil? 3 mil? 5 mil? 8 mil por mês? Tá tudo bem. Mas você entende que se você quiser ganhar 3 mil por mês, não adianta você vender 3 mil? Porque quando você vender, você vai gastar com insumos, com estrutura, gás, luz, água, aluguel, quem sabe. Você vai ter que ter uma partezinha aí extra para pagar, eventualmente impostos, frete, outras coisas. Ou seja, quanto você precisa faturar para ter 3 mil? Eu diria que se você quiser ganhar um salário de 3 mil, você tem que vender de 8 a 10 mil por mês. Não tem jeito. Talvez até uns 12 mil, dependendo dos seus gastos. E aí você me diz, Veri do céu, como que eu vou fazer para vender 10, 12 mil reais, né? Parece algo muito distante. Mas olha só, quando a gente pensa em grande volume de coisas, né? Eu vou lá e penso, por exemplo, em vender 1000 brigadeiros. Meu Deus, aonde que eu vou achar 1000 clientes para comprar 1000 brigadeiros, né? E ainda se eu quiser faturar 10 mil, como é que eu vou fazer para vender esse brigadeiro por 10 reais? Não dá, né? Então se torna muito mais complicado. Você tem que mudar a tua cabeça e pensar em eventos. Quando a gente fala de uma confeiteira inesquecível, além de ela ser independente financeiramente, ela é reconhecida pelos eventos que ela faz. Ela faz parte de um momento inesquecível para os seus clientes, seja um casamento, uma formatura, um noivado. E essa confeiteira inesquecível fechando apenas 4 casamentos no mês, que significa um único casamento por final de semana. Cada casamento vai render um faturamento ali de mais ou menos 3 mil reais. Então é muito fácil uma confeiteira inesquecível ter um faturamento de 12 mil reais no mês e, portanto, um salário garantido no final do mês de 3 mil reais. Outros segmentos da confeitaria nem sempre possibilitam essa conta. Você quer saber mais sobre isso? Continua acompanhando aqui o YouTube,
porque eu vou continuar ao longo dos próximos vídeos te apresentando mais sobre esse mundo inesquecível. Agora chegou a hora da gente fazer a finalização do nosso biscoito, ó. Ele fica duro, tá? De um dia pro outro, ele tá na geladeira, é a base de manteiga, né? Então ele fica durinho, é assim mesmo. A gente vai tirar de pedacinhos, amassar, trabalhar com esses pedacinhos, montar os nossos rocamboles, tá? E aí a gente vai deixar depois já na forma prontinho ele para assar, mas eu vou deixar a forma gelar com eles antes de ir pro forno, tá bom? Pelo menos meia hora na geladeira, a bolachinha tem que ficar na geladeira. Então aqui eu vou trabalhar com a massa branca, a massa de chocolate que eu já deixei pronta, né? Que é aquela receitinha que eu já passei para você, é o mesmo processo de ser feita, tá? Eu vou pegar um pedacinho aqui da nossa massa, ó. Ela fica firme, mas ela tem uma textura, eu consigo cortar com facilidade, né? Então eu vou pegar aqui um pedaço dela e vou começar esticando a branca. Em seguida eu estico a preta também, tá bom? Para esticar essa massa, eu vou colocar um pouquinho de trigo aqui só para não colar, tá? O objetivo aqui nesse momento não é inserir trigo na receita. Também vou colocar já um pouquinho de trigo na minha forma, tá? Não sei se vocês estão vendo aí, mas eu tô só colocando aqui do lado, depois eu mostro pra vocês. Aproveito já que eu tô com a minha mão aqui, né? Eu vou utilizar luva somente pelo fato de que aqui fica mais fácil pra mim, por conta da comodidade de pia que eu não tenho próxima, tá? Mas pode fazer com a mão bem limpinha, tá tudo certo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa massa e eu vou esticar ela de forma que ela fique um retângulo, tá? Mais ou menos como se eu pegasse um papel sulfite e dobrasse no meio, que fique um retângulo comprido, tá? Um retângulo de mais ou menos assim uns 20 por 12. Eu vou fazer de olho, tá? Então é mais ou menos esse tamanho aí, para que fique um retângulo mais ou menos retangular. Ó, eu vou amassar bem ela. Porque, como eu falei, ela tá gelada, agora para que eu consiga esticar, eu preciso fazer essa amassadinha nela. Isso. E eu vou utilizar uma guia, tá? Para que todas elas fiquem com a mesma espessura. Eu vou utilizar essa guia aqui, ok? Ele não tem o guia, tá tudo bem, só que se encontra em casa de confeitaria, mas você pode pegar régua, 2 réguas e colocar na lateral, só para que quando você estique, né, elas fiquem todas da mesma espessura. Você vai ver utilizando a guia, é a mesma coisa que você faria com régua. Ó, como eu quero esticá-la num formato retangular, eu já deixo a minha massa mais ou menos no formato que eu quero, tá? Ó, só para não colar também. Coloco a minha guia aqui na lateral, com o rolo eu venho esticando a minha massa. Tá vendo que o meu rolo fica em cima da guia? Então, significa que o mais fino que ela vai chegar é a espessura da guia mesmo, é o que eu quero, tá? Pronto. Aqui eu já cortei a minha massa. Eu vou deixar ela aqui de ladinho, esperando a massa preta, que agora eu vou esticar. Esse aqui que eu amassei, eu reutilizo sem problema nenhum daqui a pouquinho, tá? Vou deixar ele aqui aguardando. Agora eu pego essa massa aqui e eu coloco ela por cima aqui da massa branca, né? Da massa que eu já tinha deixado ali, tá? Eu vou tentar ajeitar ela para que dê mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Então, ali ficou um pedacinho só. Então, eu venho aqui. Tiro o excesso, né, daquilo que tá sobrando, mas sem muito cuidado, assim, não precisa ficar muito desesperada, tá? Aqui no cantinho também, dou uma alinhadinha também, pra deixar bem mais ou menos certinho, né? Exatamente certinho não vai ficar. E aí, a gente tem o nosso começo aí do nosso rocambole. Então agora eu venho aqui com essa massa, deixa eu pegar aqui ela. Aqui. Deixa eu tirar a luva, porque isso aqui com luva de fazer é ruim.
eu venho com essa massa, ó, eu levanto toda a lateral dela aqui. E esse comecinho é o mais chatinho mesmo, tá? Porque eu tenho que dobrar ela aqui, ó, tá vendo? Isso. E aí, a partir daqui, eu venho fazendo esse formatinho aqui, ó, de rocambole. Até ter um rolinho, ok? Meu rolinho tá pronto, vou pegar uma faca bem afiadinha e vou cortar tirinhas. Olha que linda nossa massa de rocambole, tá? Eu acho até que essa ficou meio grossa, eu vou cortar ela mais fininha, tá? Ó, essa primeira aqui dá pra cortar até no meio, fazer duas. Tente cortar as nossas bolachinhas sempre com uma espessura mais ou menos igual, tá bom? Assim você tem elas, né, padrãozinho aí na mesa de doces, ó. Olha que bonitinho. Pra assar, ela dá uma pequena crescidinha, tá? Por mais que a gente não colocou fermento, eu não deixe tão juntinho uma da outra não, tá? Senão ela acaba que pode acontecer de crescer a ponto de colar. Não vai crescer muito não, mas... Olha, aqui atrás que ficou meio feinho, eu viro ao contrário, né? Aqui eu só dou uma paradinha de nada, mas não vai ficar tão bonito, não tem problema. Eu deixo a parte bonita pra cima. Essa massa até crua é boa. Bom, tá pronto. Não põe no forno agora, meia hora na geladeira antes de ir pro forno, tá bom? Vou levar pra geladeira, essas aqui eu vou levar lá pra outra cozinha pra gente terminar de cortar e daqui a pouco eu volto pra te mostrar ela assando. Ó, tá bem geladinha, tá? A massa tá até durinha, porque eu deixei na geladeira, então, aquele período que eu falei. Agora vai pro forno, aproximadamente 10, 12 minutinhos, 180 graus. Fica acompanhando, porque a gente não quer que ela torre, só que ela asse. Pronto, ficou exatamente 15 minutos a nossa bolachinha aqui e agora eu vou tirar ela para vocês darem uma olhadinha. Olha que fofura, né? Como eu falei, ela dá uma mini crescida, não é nada demais, né? Mas ela tem uma leve crescida. Aí é o seguinte, a gente precisa esperar ela esfriar para poder desenformar, porque ela é uma bolacha amanteigada, se eu desenformar ela quente, ela pode acabar quebrando, tá bom? Então eu espero ela esfriar, desenformo e vou colocar aqui no nosso potinho. Então, agora eu vou desenformar a nossa bolachinha. Olha que coisa mais linda! Ai, meu Deus, como ela ficou fofa, né? Então, todas elas direto pro potinho onde vão ser servidas. Pronto, nossos biscoitinhos ficaram realmente lindos e deliciosos. E olha, depois de frio fica muito crocante, ouça só. Muito maravilhoso. Gente, rende muito. Eu não fiz aqui nem, acho que nem décimo do que tinha, né, no pacote. Então essa receita rende muito mesmo. Sem contar que por ser tão fofinho, você consegue agregar bastante valor, né? Então faz essa receita, marca aqui, escreve aqui embaixo se você fez, eu quero saber se vocês estão testando as receitas que eu tô passando aqui. E é claro, né, não deixa de curtir lá o meu Instagram, @verifragoso, porque lá, além das receitas, eu te dou muitas informações sobre como se destacar e se tornar uma confeiteira inesquecível no mercado de eventos, tá bom? Então é isso, um beijo, até o próximo!